Fala, meu aluno, professor Luciano, mais uma vez junto com você aqui no Estou Preparado, isso mesmo, galera. E hoje aqui nesse evento bem bacana para você, futuro Guarda Civil Municipal de Campina Grande. Isso mesmo, meu irmão, vai dar muito certo para você. Nós estamos fazendo o que deve ser feito, é com muito prazer, é com muita satisfação que eu estou aqui nesse evento com os meus colegas professores desse mega preparatório chamado Estou Preparado, beleza? Então, meu amigo Isaqueu Silva, aqui no canal, se inscreve, deixa teu comentário, conversa, porque aqui é o seu cantinho de estudo, é o nosso cantinho de estudos, tá bom? E que nós vamos sim aproveitar bastante, nós vamos trabalhar dois temas importantes do seu edital, na verdade são três, tá? Que é o direito constitucional e duas leis importantes, Lei de Abuso de Autoridade e a Lei Maria da Penha, tá bom? Sou o professor Luciano, seu professor de direito constitucional e legislação, e a partir de agora nós vamos resolver questões. Nada de sextou, tá? Sextou para concurseiro, isso não existe. Sextou, caralho, tá bom? Nada de sextou. Hoje é terça-feira. Hoje é terça para você, concurseiro. Hoje é terça-feira, segunda-feira. Não existe negócio de sextou, tá bom? Deixa para falar sextou depois que tiver empossado no cargo público, depois que tomar posse. Aí sim, sextou para você, beleza? Mas enquanto isso, você tem um compromisso com a aprovação, com os melhores professores e com a melhor estrutura. Aqui no Estou Preparado, você não precisa de nenhum outro material para ser aprovado. Acredite, você tem tudo aqui. Não precisa ir para outro lugar, porque aqui é que você vai conseguir a sua aprovação, beleza? Responsabilidade, organização, foco, ousadia, atitude, tudo isso você vai encontrar aqui no Estou Preparado, beleza? Sem mais delongas, vamos embora bater um papo aqui sobre direito constitucional, passeando aí pelos temas do seu edital, sobretudo, mais importante, resolvendo questões, beleza, candidato? Vamos embora. Olha só, nós vamos começar aqui a trabalhar questões de direito constitucional. E a primeira questão IDECAN 2019, fala assim: constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto. Vocês já perceberam aqui que o IDECAN ele tem uma forma de cobrar que é bem tranquila. Ele simplesmente faz o velho Ctrl+C, Ctrl+V, né, na prova, ou seja, cobra-se a literalidade do dispositivo que está previsto na Constituição. Fechou? Então, se cair uma questão de princípios fundamentais, a gente vai só lembrar. Princípio fundamental são aqueles dispositivos que eu vou encontrar na Constituição, que estão lá no artigo 1º até o artigo 4º. Tudo bem? E aí nós temos o artigo 1º que fala sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 2º fala sobre os poderes, a tripartição ou separação dos poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. O artigo 3º fala sobre os objetivos, que são as normas programáticas, normas que o poder público vai tentar realizar através das ações de governo, as ações governamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais regionais, beleza? Beleza. E aí nós temos o artigo 4. Artigo 4 que trata sobre os princípios de relação internacional. Aqueles princípios que o Brasil deve observar quando se relaciona com outra entidade também soberana. Então, uma questão, pessoal, dentro dos princípios fundamentais, a questão cobrou exatamente os objetivos. Então, repare que os objetivos eu vou encontrar no artigo 3º. Artigo 3º, que são as normas, guarda isso, ó, já caiu, tá bom? O IDECAN já cobrou isso, ó, são normas programáticas, tá? São normas programáticas por quê, professor? Porque os verbos do artigo 3º que tratam sobre os objetivos, aqueles verbos constituem verdadeiras ações de governo, ações governamentais. Então vamos lá, letra A, está pedindo exceto. Garantir o desenvolvimento nacional. Sim, realmente eu vou encontrar isso lá no artigo 3º, então não é. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, da mesma forma, correto. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Realmente, promover o bem de todo mundo é um dos objetivos. Agora, repare a letra D, a autodeterminação dos povos. Não é, pessoal. Por quê? Porque a autodeterminação dos povos eu vou encontrar no artigo 4. O artigo 4 é princípio de relação internacional. Então, exceto letra D de dado. Bora ver a letra E? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais. Então, repare que o IDECAM, ele cobra muita literalidade, questãozinha tranquila, vai cair na sua prova e você vai estar preparadíssimo, você já está preparado. Você só está revendo para o nosso combate, para a gente dar o melhor naquele dia, o dia da sua prova, o dia da sua aprovação, um dia que vai ser maravilhoso, beleza? Então, primeira questão, tranquilidade total, cobrou-se os objetivos, eu vou lembrar do artigo 3º, normas programáticas, normas que o poder público ele vai entregar através das ações governamentais, beleza? Onde que eu vou encontrar isso, professor? O macete está aqui, ó. Princípios fundamentais da expressão genérica, em que eu tenho os fundamentos, é o famoso só, se, de, vá, plu. O que é que significa o só, se, de, vá, plu, professor? Soberania, cidadania, dignidade de pessoa humana, valores sociais de trabalho, livre iniciativa e o pluralismo político. Separação dos poderes. Quais são os poderes que devem ser independentes e harmônicos entre si? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Os objetivos, que são as normas programáticas, que são os verbos, são as ações, tá bom? Macete para você lembrar são os verbos. E os princípios de relação internacional, que são 10, tá? São 10 princípios de relação internacional, beleza? Super fácil, super tranquilo, sem delonga, vamos lá tratar da nossa próxima questão. Então tá aqui os objetivos, eu vou encontrar: construir a sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tudo isso aqui nós já trabalhamos, vamos embora. Questão 2. Agora, questão 2, galera, o IDECAM pegou um pouco mais pesado, mas nada que fuja do controle, nada que não dê para a gente resolver. Ele começou a cobrar forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, regime de governo. Muito tranquilo, muito fácil, eu vou esquematizar agora para você, beleza? No esquema, vem cá. Ó, você vai ter que organizar da seguinte maneira. Eu vou passar porque eu tenho um macete aqui para você, ó. Forma de governo, você não pode confundir forma de governo com forma de Estado, é muito parecido. Então, quais as duas formas de governo? Forma de governo mais, né, conhecida que nós temos vai ser a República, que é a do Brasil. O Brasil adota a República e a monarquia. Na República, pessoal, quando eu falo em República, eu estou falando de res. Res é coisa pública. Ora, se a coisa é pública, a coisa deve ser governada conforme os interesses do povo. Então, no Brasil, nós temos como forma de governo a República. Beleza? Não é monarquia. Monarquia não é forma de governo que o Brasil adota, beleza? Uma característica da República vai ser a periodicidade do poder, ou seja, as eleições para a escolha dos seus representantes acontecem periodicamente, tanto é que nós temos nos poderes, né, executivo, eleições de 4 em 4 anos, no poder legislativo da mesma forma, exceto para senador, que é de 8 em 8 anos, 2 legislaturas, tudo bem? Lembra também o detalhe importante, dentro da República, nós temos como característica a responsabilização do gestor. O gestor ele é responsabilizado quando ele atua diferentemente dos interesses do povo, podendo inclusive ser destituído do poder através de um procedimento chamado impeachment. E na Constituição Federal nós temos a responsabilidade dos gestores previstos no artigo 85 e as competências do presidente da República previstas no artigo 84. Então, se o presidente da República não se comportar conforme aquilo que está previsto no artigo 84, ele pode ser destituído do poder. Isso é característico da República, a responsabilização do gestor, coisa que não acontece na monarquia. Na monarquia tem a figura do rei. O rei é tudo, ele pode tudo, coisa que não acontece no Brasil. Beleza? Superamos isso, vamos embora. Agora a forma de Estado. A forma de Estado que o Brasil adota, galera, vai ser o federalismo. O Brasil adota o federalismo. Por quê? Porque eu tenho uma união de coletividades públicas, que vai ser a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Que esses caras aqui juntos vão formar a República Federativa do Brasil. Lembrar que União, que Estado, que município, que Distrito Federal, né, eles são entidades que são autônomas, enquanto a República Federativa do Brasil ela vai ser o quê? Soberana, tá bom? Então, União, Estado, Município, DF, ela vai ser o quê? Autônoma. A República Federativa do Brasil, que é o Estado brasileiro, vai ser o quê? Soberano, beleza? A forma de organização vai ser essa. Eu tenho como característica, por exemplo, eu tenho uma descentralização político-administrativa, beleza? Como característica, eu tenho uma vedação, a vedação do direito, vamos lá, do direito de secessão.
Professor, que diabo é essa exceção? É desligamento. Por exemplo, o estado da Paraíba não pode sair do Brasil. O estado de São Paulo não pode sair do Brasil. Não pode se quebrar o pacto federativo. Por isso que é vedado o direito de desligamento, que eu vou chamar de secessão. Beleza, galera? Então, são características da forma que o Brasil adotou como federalismo. Não confundir com unitário, não confundir com confederação. Unitário, onde eu tenho uma centralização de poder. O Uruguai é estado unitário, tá? Confederação, onde tem todo mundo soberano, reunido, os Estados Unidos da América. Aqueles estados, eles são soberanos, tá bom? Podem se manifestar no plano internacional. Então, no Brasil, eu tenho a união de entes federados, chamados de União, Estado, Município e DF, que juntos formam a República Federativa do Brasil. Então, por isso que nós chamamos de federalismo. República, forma de governo, federativa, forma de Estado, federalismo, tá bom? E agora vamos trabalhar aqui o regime de governo. Galera, muito fácil. Regime de governo nosso vai ser o democrático. Demo. O que é demo, professor? Demo é demônio. Não, não é demônio, cara. Pelo amor de Deus. Demo é o quê? Demo é povo. Cracia é poder. Então, democracia. Se ligou? Então, ó, democracia é um processo de convivência social em que todo o poder emana do povo. Então, o regime de governo que o Brasil adotou foi o democrático. A democracia é o nosso regime de governo. Por quê? Porque todo poder emana, todo poder nasce do povo. Professor, isso está previsto na Constituição? Está. O parágrafo único do artigo 1º você vai encontrar. Todo o poder emana do povo, né, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Então, no Brasil, nós temos a democracia como regime de governo, democracia, tá? E como sistema de governo nosso vai ser o presidencialismo. Professor, como é no presidencialismo? No presidencialismo é assim, cara, ó, eu tenho na figura do presidente da República, né, a figura da chefia de governo e também a chefia de Estado, chefia de governo e chefia de Estado. O que é isso, professor? Chefia de governo vai ser a representatividade e tomada de decisões no âmbito quê? No âmbito interno. Então, no âmbito interno, quem é que toma as rédeas do Brasil? Vai ser o presidente. Mas também a representatividade no âmbito internacional, quem é que vai representar o Brasil? Vai ser também o presidente. Então, no âmbito externo, também vai ser o presidente da República. Então, quando eu tenho uma única autoridade representando, né, exercendo a chefia de governo, a chefia de Estado, eu estou diante do presidencialismo. No Brasil é assim, tá? No parlamentarismo é quando a chefia de governo fica nas mãos de uma pessoa e a chefia de Estado fica nas mãos de outra pessoa. Aí eu tenho um parlamentarismo, em que eu tenho, por exemplo, na França. Na França, galera, é assim, o presidente da República só toma decisões internas corporais, tá? Dentro do país. Agora, a representatividade da França no âmbito internacional vai ser exercida pelo primeiro-ministro. Então, repare que a chefia de governo vai ser nas mãos de uma autoridade e a chefia de Estado nas mãos de uma outra autoridade. Beleza? Então, esse vai ser um traço do parlamentarismo, que não é no Brasil, tá? Que não é utilizado no Brasil. Então, vamos lá. No Brasil, nós temos o quê? A República como forma de governo. Eu tenho o federalismo como forma de Estado. Eu tenho uma democracia como regime de governo. E eu tenho um presidencialismo como sistema de governo. Beleza? Fechou? Simbora. A questão fala o quê? Correlaciona as colunas abaixo e ao final selecione a opção que expresse a correlação correta. Gente, pelo amor de Deus, você não vai errar isso aqui nunca mais, viu? Se você errar isso aqui na sua prova, eu lhe dou um murro, viu? Você não vai errar isso aí, não. Não erre isso aqui, não. Presta atenção aqui, ó. Ele vai trazer aqui, república vai ser o quê? República vai ser forma de governo. Estado unitário vai ser forma de Estado. Parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? É sistema de governo. Federação. Federação vai ser forma de Estado. Monarquia vai ser forma de governo. Presidencialismo vai ser sistema de governo. Então, aqui eu vou colocar 1, 3, 2, 3, 1, 2. Então, ó, república. Cadê a república? Forma de governo. Vou botar 1, 3, 2, né? 1, 3, 2, 3, federação, né? Federação é forma de Estado,
3, 1, 2. Bingo! Ganhei! Isso é nosso, galera. É tudo nosso. Letra B de bola, o nosso gabarito. Fechou? Vamos embora, vamos embora. Questão 3. Questão 3 fala assim, ó. A Constituição Federal dispõe que o regime jurídico dos servidores públicos civis disciplinam os casos de acumulação ilícita e ilícita de cargos públicos. Nesse contexto, analise. A proibição de acumular estende-se aos cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, União, Distrito Federal, Estados e dos municípios, não alcançando, todavia, as empresas públicas. Pessoal, aprende comigo aqui, ó. No Brasil, dentro da organização político-administrativa, nós temos o que chamamos de administração pública direta, representada por entes que retiram suas competências diretamente da Constituição, leiam-se União, Estado, Município e Distrito Federal, e a administração pública indireta, que são entidades administrativas, ora de direito público, ora de direito privado. É o FASE, né? É o FASE, é o mnemônico, Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Galera, a proibição de acumular cargo público, porque vem cá, para e pensa comigo, você é quantos? Você só é um. Deixe de ser egoísta, a Constituição falou assim, deixe de ser egoísta, você é só um, então você somente você tem que ocupar um único cargo, beleza? Então, é proibido você acumular cargo, tanto faz cargo, emprego ou função pública na administração pública direta e indireta, acabou. Você não pode acumular cargo público em empresa pública, em sociedade de economia mista, não pode em fundação, não pode na União, não pode nos estados, no município, é proibido geral, irmão. Tá bom? Salvo as situações que a Constituição autoriza. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e 1 de técnico e cientista, e 2 cargos no âmbito da saúde, se tiver profissão regulamentada. Então, o professor pode ser técnico de uma universidade e cientista ao mesmo tempo. O professor pode ser professor de manhã e professor à tarde, acumulando o cargo de professor. O enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, profissões da saúde no âmbito regulamentar. Profissões regulamentadas. Então, ele pode ser médico de manhã, médico à tarde e também pode ser médico à noite, não tem problema nenhum. Ele pode trabalhar na União, nos estados e também no município. Pode acumular? Pode, porque a Constituição traz isso como exceção. Beleza? Então, já fica errado aqui, ó. Aqui já está errado, não é o nosso gabarito, tá bom? É permitida acumulação e percepção de provento. Provento é forma de remunerar o cara que está aposentado, o vovô, tá bom? Com remuneração decorrente do exercício dos cargos acumulados legalmente. Perfeito. Se você tem cargo acumulado legalmente, se você é médico do município e médico do estado, você pode sim acumular, inclusive, provento. Você vai se aposentar, então você vai receber o seu aposento, provento de aposentadoria, de inatividade, tanto do município como do estado. Não tem problema nenhum. Então, está verdadeiro. Então, aqui eu tenho falso, aqui eu tenho verdade, tá? 3. Acumulação de cargos, ainda que lícita, é condicionada à comprovação e compatibilidade de horários. Beleza. Beleza. Então, agora há pouco eu falei sobre a possibilidade de você acumular cargo público, mas desde que tenha compatibilidade de horário. Beleza? Maravilha. Próxima. O servidor que acumular licitamente, ó, licitamente, cuidado para não errar na prova, 2 cargos efetivos. Quando investido em um cargo de provimento em comissão, será demitido de ambos. Não. Se o cara acumula licitamente, tá? Ele será demitido somente daquele em que ele está ocupando, que não é ilegal. Então, o servidor que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento e comissão, ele já tem 2 efetivos. Para que ele quer comissionado? Tá bom? Já tem 2 efetivos. Quando ele ocupa cargo comissionado, será demitido de ambos os cargos. Não, ele será demitido, ele será, na verdade, destituído do cargo comissionado. Destituído do cargo comissionado, porque ele já tem esses 2 aqui. Fechou? Então, tá errado a questão, tá? Qual o item, professor? Vamos procurar aqui. Bora procurar aqui. Me ajuda que eu tô ceguinho aqui, ó. Então, aqui nós temos o 1, né? O verdadeiro, tá pedindo verdadeiro. Então, é o 2 e o 3. 2 e o 3, letra C de cebola, C de sapato. Opa, sapato não. Então, 2 e 3, beleza? Beleza, tá aí a fundamentação, depois você faz a leitura, tá bom? Próxima questão, questão 4. A Constituição traz expressamente alguns princípios que regem a administração pública, dos quais não. Cara, lembrar do velho LIMP.
LIMP, tá? Tem observação? Claro que tem. O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, tá? Aqui, com o advento da Constituição Federal de 88, eles vieram com a Constituição, o LIMP. Agora, o eficiência vem somente 10 anos depois, com a Emenda Constitucional número 19 de 98. Emenda Constitucional 19 de 98 é que vai trazer eficiência. Cuidado para a banca não te perguntar assim, ó. São princípios da administração pública que vieram com a promulgação da Constituição. Com a promulgação da Constituição é o LIMP, não tem a eficiência, beleza? A eficiência só vai vir 10 anos depois da promulgação da Constituição, no ano de 1998, com a emenda constitucional número 19. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os princípios que norteiam a administração pública, seja ela direta, seja ela indireta, tá bom? Vamos lá, questãozinha fácil, nada de eventualidade, então é o nosso gabarito. Eventualidade, letra C. Não tem isso. Quinta questão. Quinta questão fala assim, em relação às regras constitucionais aplicáveis à administração pública, é correto afirmar que o prazo de validade de 2 anos de concurso público é prorrogável uma vez por até 2 anos. Errado. Galera, a validade do concurso público é por até 2 anos, tá? Segundo a Constituição Federal. Tá bom? O concurso público é válido por até 2 anos, então já fica errado. A Constituição reserva percentual de 20%. Não. Portadores de deficiência, PCDs, a Constituição ela só fala sobre a reserva, ela não traz percentual, então já fica errado. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Ok. Por quê? Porque quando eu falo de teto remuneratório, quando eu falo de teto remuneratório, eu estou falando de, primeiro, quem está no topo, Poder Executivo. Quem está embaixo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Pronto, só com isso você mata. O teto remuneratório vai ser o Poder Executivo. Ninguém pode ganhar, ninguém no Poder Legislativo e tampouco do Poder Judiciário pode ganhar mais do que recebe os membros do Poder Executivo. Agora, existe um teto geral. O teto geral, ou seja, para todo mundo, é o que recebe os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembra só dessa regra de teto e dessa regra que tu vai ser feliz, tá? Então, qual é o teto no âmbito dos poderes? É o Poder Executivo. Ninguém pode ganhar no âmbito do Poder Legislativo nem do Poder Judiciário mais do que ganha o Poder Executivo. Primeira regra vai ser essa. E o teto geral, professor? Ninguém pode ganhar. Quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Nenhum tipo de membro de Estado, membro de poder, nenhum tipo de servidor pode ganhar mais do que recebe os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Beleza? Show. Então, é o meu gabarito porque está de acordo com a Constituição. Nos casos de contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias excepcional de interesse público são previstos na Constituição. São previstos. Não, tá errado. Falso. Os casos não, só a previsão, tá? Mas os casos em si não. Letra C é o nosso gabarito. Subsídio. O que é subsídio? Parcela única. Quem recebe subsídio são os membros de poder. Repare que aqui eu tenho poder judiciário, juízes, desembargadores e ministros de tribunais. Poder legislativo, deputados e vereadores. Poder executivo. Eu tenho presidente, governador e prefeitos. Esses caras aqui, e ainda no poder executivo, ministros e secretários, esses caras aqui, esse bando ladrão aqui, ó, tudo do poder executivo, eles recebem o quê? Subsídio, quer dizer o quê? Parcela única. Por exemplo, o coitadinho do deputado, ele não pode ter o parcelamento de um abono, não pode ter um adicionalzinho, coitadinho, ele recebe só uma laparação, um subsídio, entendeu? Só quem recebe remuneração vai ser servidor, então é importante colocar isso aqui, ó, remuneração é o servidor que recebe, em que eu tenho vencimento fixado em lei, vencimento mais vantagens. Vencimento mais vantagens. Então, quem é que recebe remuneração? É o servidor, coitado. Ainda tem que fazer concurso público. Esse cara aqui, ele recebe o quê? Remuneração. Show de bola? Membro de poder recebe remuneração. Só que tem uma paradinha. Aqui, ó, os servidores públicos organizados em carreira também recebem subsídio. Então, os servidores públicos é facultado, servidor público de carreira é facultado, ele é servidor.
ele pode receber subsídio, é facultado. Por exemplo, o auditor fiscal da Receita Federal recebe subsídio, porque ele é servidor público. Então, foi facultado para ele essa prerrogativa. O delegado de polícia de carreira, servidor público, venceu o concurso público, então ele vai ser remunerado por meio da parcela única chamada de subsídio, beleza? Então, esse esquema é importante para que você possa não confundir as coisas na hora da prova, fechou? Vamos embora. 6. Existem diversos tipos e formas de controlar a administração pública. Quanto à sua origem, podemos afirmar que há 3 tipos de controle: o interno, externo e o controle externo popular. Sobre cada um desses tipos de controle, analise as afirmativas a seguir. Controle interno é exercido por entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da sua, você já mata aqui, ó, própria estrutura, beleza. Algumas prefeituras, pessoal, tem dentro um órgãozinho que é chamado de controle ou controladoria. Aquela controladoria vai ser chamada de controle interno, porque está dentro da estrutura intrínseca da prefeitura. Então, a prefeitura, por exemplo, de Campina Grande, tem lá o seu órgão de controle interno, fechou? O órgão de controle interno da Prefeitura de Campina Grande, né, quando faz controle, quando fiscaliza as contas do prefeito, é um próprio órgão da Prefeitura. Eu vou chamar de controle interno, fechou? Agora, controle externo é quando a Prefeitura vai ser fiscalizada, por exemplo, pela Câmara Municipal dos Vereadores, auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado. Aí já vai ser controle externo. Por que é externo, professor? Externo porque está vindo de fora um controle por um outro poder. O Poder Executivo, representado pela Prefeitura, está sendo controlado pelo Poder Legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Nesse caso, vai ser controle externo. E o controle popular, professor? É o controle em que a Constituição Federal diz que a Prefeitura deverá colocar, né, à disposição pelo prazo de 60 dias, todos os anos, como diz a vovó, 60 dias as contas referentes ao exercício anterior, exercício financeiro anterior. Então, todos os anos, a Prefeitura tem que colocar disponível para qualquer cidadão para que eles possam analisar as contas. Eu vou chamar isso de controle externo popular. Tudo bem? Beleza, bora para a questão. Correta primeira. Controle externo ocorre quando outro poder, perfeito, exerce controle sobre os atos administrativos praticados por outro poder, perfeito. Então, 1 e 2, verdadeiro. O exemplo mais comum de controle externo popular está previsto no 31.3 da Constituição Federal, que determina que as contas do município fiquem durante 60 dias, perfeito, trabalha com um número, tá? Anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, podendo questionar-lhe, né, a legitimidade da lei. Então, tudo certinho, né? 1, 2 e 3 estão corretos. 1, 2 e 3 estão corretos, tá? Controle interno, controle externo, controle popular. Depois você faz leiturinha. Questão 7. Questão 7. Segundo dispõe a Constituição Federal, né, acerca da segurança pública, os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à polícia ostensiva. Não, galera. Os municípios, ele pede bis. Os municípios, eles pedem, os guardas civis municipais, vocês pedem bis, ou seja, vocês vão ser os guardiãos, né? Os guardiães do bis, bens, instalações e patrimônio da prefeitura, tá? Então, os bens e instalações municipais da prefeitura, não, dos dois poderes, tá? Os bens, as instalações e os serviços do município serão protegidos pela Guarda Civil Municipal. Policiamento ostensivo é uma prerrogativa da Polícia Militar do Estado, beleza? Do Estado da Paraíba. Povo arretado, nosso, vamos lá, aqui tá errado. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, função de polícia judiciária e apuração das infrações penais, inclusive militares não, exceto militar. Errado, então não é, tá falso. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei o patrulhamento ostensivo das ferrovias, não, né, gente? Ferrovia vai ser a Polícia Ferroviária Federal, não é rodoviária. Letra D. As polícias militares e os corpos de bombeiros, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos prefeitos municipais. Não. A PM e BM dos estados se subordinam
ao governador. Simples assim, não é o prefeito, não. Fica errado. Letra E é o nosso gabarito, né? A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, incumbe exercer a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Você vai lembrar do macete o quê? FAM, né? Polícia de fronteira, aeroportuária e marítima. FAM é um macete para você lembrar. Letra E é o nosso gabarito, tá? Você faz leitura disso aqui, tudo referente à Polícia Federal. E aí o macete está aqui, ó. Eu sou fã da Polícia Federal. Beleza? Beleza? Maravilha! Vai, faz o seguinte, faz o print aí e marca a gente nas redes sociais. Vai no Instagram, @proflucianobarragan. Prof. Luciano Barragan, e me segue, vai ser um prazer conversar contigo, tá bom? Vai ser um prazer receber o teu print aí, dizendo que você está assistindo a nossa aula aqui no meu, e no Estou Preparado, no melhor preparatório do Nordeste, povo arretado, Isaqueu Silva, tamo junto, meu irmão, vamos lá. Olha só, 8. Quanto às competências constitucionais e estrutura organizativa do município, é correto afirmar. Questãozinha que fala sobre município. As contas do município ficarão durante 3 meses anualmente à disposição de qualquer contribuinte. Nós vimos que são 60 dias, já fica errado. O total de despesa com a remuneração dos vereadores não pode ultrapassar 2%. Não, gente, não é 2%, não. Ficou errado. Opa, passou aqui. Pronto. Tá falso. Compete ao município organizar e prestar serviços públicos local, incluindo transporte intermunicipal, não. O município ele vai prestar serviço de transporte coletivo. Lembra do coletivo que você pega para ir para o cursinho, para a faculdade, tá bom? Vamos lá, letra D. O município é regido por lei orgânica, ok, votada em 2 turnos, com interstício mínimo entre os 2 turnos de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Letra D é o nosso gabarito. Então, eu vou encontrar isso no artigo 29 da Constituição. A lei orgânica. Professor, o que é a lei orgânica? É como se fosse a Constituição, eu estou dizendo, é como se fosse a Constituição do município. O município não tem Constituição, tem a sua lei orgânica, é como se fosse, tá bom? Ela é aprovada pelo quórum de 2/3, no mínimo entre 2 turnos, 10 dias, e tem que ser 2 turnos, porque aprovou uma vez, depois tem que aprovar de novo. Entre um turno e outro tem que ter 10 dias de interstício, fechou? Questão 9, vamos lá, questão 9. A Constituição Federal de título 2 dispõe sobre a organização do Estado. Entre os diversos temas nele tratados se destacam os direitos e deveres da União, dos Estados. Ele pede a correta. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle interno. Eu acabei de falar para vocês que o Poder Legislativo, ele faz controle externo, então fica errado. As contas do município ficarão durante 30 não, são 60, fica errado. O controle externo da Câmara Municipal, ok, será exercido com auxílio, com a ajuda dos tribunais de contas dos estados, ou dos municípios, ou dos conselhos ou tribunais de contas, onde houver. É o nosso gabarito. Letra C. O parecer prévio emitido por órgão competente sobre as contas em que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 1/3, não, 2/3 dos membros da Câmara, tá? Então, letra C é o nosso gabarito, gabarito. Gente, muito massa estar com vocês. Passamos aí por direito constitucional. Nós vimos que não é difícil, você está preparadíssimo. Aliás, aqui é uma revisão, tá? Não estou ensinando direito constitucional, nós estamos revendo e revivendo, né? Revigorando, armazenando e massificando na nossa mente aquilo que você já sabe, candidato. Você está preparado, você é do Estou Preparado, tá? Então agora é só revisar e colocar tudo em prática no dia da prova. Vamos falar agora sobre abuso de autoridade e Maria da Penha para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, tá? Galera, olha só, eu vou começar tratando sobre pontos importantes, macete, sobre lei de abuso de autoridade, tá bom? Detenção, ó, primeiro, lembrar a lei 3.869 de 2019, ela vai vir com aquela confusão danada lá, né, do presidente, enfim. Então, vamos lembrar o seguinte, que ela não tem reclusão como pena, ela só tem detenção. Detenção que vai ser de 6 meses a 2 anos, ou então de 1 ano a 4 anos. Repare que não tem reclusão. Qualquer questão que tiver, apenado com reclusão, tá errado.
tá? Os crimes de abuso de autoridade, eles são apenados com reclusão, não com detenção, tá? Repara que vai dobrar, se é 6 meses aqui vai virar, se for mais grave, 1 ano, e aqui se é 2 anos, se for mais grave vai virar 4 anos. Lembra também dessa regra que tem a multa, tá? E tem a dobra, lembra da dobra para ajudar, fechou? Fechou. Não existe reclusão, nós já estudamos, sempre terá detenção e multa, não há modalidade culposa, sem o dolo específico não será abuso de autoridade, tá? Tem que ter a vontade de prejudicar, a vontade de se locupletar, tá certo? O agente público aposentado ou exonerado sozinho não comete abuso de autoridade, já caiu em prova. Se o cara está aposentado ou o cara foi exonerado, desligado da administração pública, claro que ele não vai praticar o crime de abuso de autoridade, óbvio. Sozinho não, agora pode ser que aconteça em concurso de pessoas, tá? A ação penal vai ser pública e incondicionada, ou seja, titularizada pelo membro do Ministério Público, porém, se o Ministério Público se manter omisso, inerte, não ingressar com a ação, será admitida a ação penal privada, né, pública se não for intentada no prazo legal. A ação penal privada subsidiária, o nome disso, tá? Então, lembrar que tem um prazo de 6 meses, então se o Ministério Público não ingressar com a ação, né, você tem 6 meses para entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Também importante isso aqui. Vamos embora agora fazer as questões. Referente à lei de abuso de autoridade, lei 13.869, assinala a alternativa incorreta. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e prova não configura o crime de abuso de autoridade. Gente, isso é verdadeiro. Não é porque eu pensei diferente, a divergência na interpretação da lei, que eu vou estar praticando o crime de abuso de autoridade. Claramente isso está disposto na própria lei de abuso de autoridade, está correto. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Ok, verdadeiro. São possíveis efeitos da condenação, dentre outros. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 8 anos não, galera. 8 anos não. Aqui, ó, 5 anos. Artigo 4 da Lei de Abuso de Autoridade. Então, aqui está errado e é o meu gabarito, porque ele colocou o quê? 8, são 5 anos, tá? O que é isso, professor? Quando o indivíduo pratica de maneira reincidente, ou seja, praticou uma vez e depois praticou de novo, o crime de abuso de autoridade, ele pode perder o cargo, emprego ou função e ainda ficar inabilitado para exercer qualquer outro cargo, emprego ou função, fica na geladeira, não pode, mesmo que seja aprovado em concurso público, tá? Não pode tomar posse, porque ele fica inabilitado pelo prazo de 1 a 5 anos. Fechou? Fechou. Lembrar também que outro efeito da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar. São 3 efeitos, tá, pela condenação do crime de abuso de autoridade. Se o cara praticou o crime de abuso de autoridade, o cara vai ter que indenizar, o cara vai perder o cargo, emprego ou função, se for, no caso, reincidência, e o cara ainda vai ficar na geladeira inabilitado para ocupar cargo, emprego ou função pelo prazo de 1 a 5 anos. Fechou? E é o meu gabarito, letra C. Claro que as demais estão corretas, tá? Vamos embora aqui, passar para 11. Ivo foi preso em flagrante pela prática de delito de roubo com emprego de arma de fogo, mesmo após 24 horas de flagrante e sem qualquer justificativa. A autoridade policial ainda não havia feito a necessária comunicação da prisão em flagrante. Gente, agora nós temos como crime de abuso de autoridade a não comunicação por parte da autoridade. A autoridade que fez a prisão tem a obrigação de fazer a comunicação imediata. Tá? Então, aliás, passados 24 horas, a questão falou, passou 24 horas. É o período que você tem para fazer a comunicação para o juiz, a comunicação para quem é que deve ser comunicado. Repare que na questão o Ivo foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante, tá bom? E passou 24 horas, irmão. Se passou 24 horas e não foi comunicado para o juiz e para as autoridades competentes, já estará praticado o crime de abuso de autoridade. Lembrando que aqui eu estou diante de um crime de omissivo próprio. Deixar, o verbo do tipo penal previsto na lei de abuso de autoridade é um verbo de não fazer, deixar de comunicar, né? Então, como ele praticou o crime. Eu vou encontrar isso aonde? Eu vou encontrar isso na letra A. A atitude da autoridade policial configura crime previsto na lei de abuso de autoridade, crime omissivo próprio, né? Que inadmite tentativa, consumando-se com a mera omissão. Ô delegado, você não comunicou? Não comunicou, então, se não comunicou, já praticou o crime de abuso de autoridade. Fechou? Professor, se não comunicar, já pratica.
Então, 11, marque aí. Vou agora para a questão 12. Está tudo fundamentadinho, tá? Júlio, durante discussão familiar com a mulher onde ambos residem, sem justo motivo, agrediu-a, causando lesão corporal leve. Ah, professor, a lesão corporal vai ser leve, então o crime vai ser de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada. Não, irmão. Não. Claro que não. Segura a onda. Guarda uma coisa para a tua prova. O crime de lesão corporal, quando praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, independentemente da sua extensão, se for lesão corporal leve, lesão corporal grave, gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte, não importa a extensão da lesão corporal, tá bom? Não importa a extensão da lesão corporal, sempre vai ser de ação penal pública incondicionada. Eu vou encontrar isso aonde? Eu vou encontrar isso na letra B de bola. Ação penal proposta pelo Ministério Público será pública e incondicionada. Guarda isso. Eu vou encontrar isso aonde, professor? Você vai encontrar aqui, ó. Opa, não coloquei? Não, tá aqui, ó. A súmula 542. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada, independentemente da sua extensão, tá, gente? Beleza? E lembrar que não cabe suspensão condicional de processo, não cabe transação penal, ou seja, não cabe nenhum dispositivo da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, tá? Nos dispositivos da Lei Maria da Penha. Beleza? Não cabe. Então, fechamos a questão, né? Gabarito vai ser o quê? Gabarito vai ser letra B de bola. Beleza? Beleza. Questão 13. É o tipo de violência, né? Assinala a alternativa correta sobre a espécie de violência que a Lei Federal 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, em termos expressos e precisos, como qualquer conduta contra a mulher lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o desenvolvimento, né, que vise a degradar ou controlar suas ações. Isso aqui vai ser violência psicológica. Professor, quais os tipos de violência? Ó, macete. Quais os tipos de violência? Calma, professor. Como assim? Fimose patrimonial. Que maluco, professor. Vem cá. Os tipos... Tá acabando. Os tipos de violência previstos no artigo 7º da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, vai ser quais os tipos? Psicológica, né? Física, moral, fimose, né? Sexual, patrimonial. Fimose, patrimonial. É um macete para você lembrar. Professor, e quando é que ela vai ser moral? Vai ser moral quando tiver injúria, calúnia, difamação, tá? Ou então tu pode colocar, vai ser moral quando for o CID, calúnia, injúria e difamação. Beleza? Então vai ser psicológica. Imaterial não tem, o chora não tem, extracorporal também não tem. Vai ser letra A. Fechou? Fechou. Vamos embora. Depois você lê lá. Visando preservar a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica, o juiz pode assegurar em consonância com a Lei Maria da Penha a manutenção do vínculo trabalhista quando o afastamento da vítima do seu local de trabalho por até 6 meses, tá? Fica ligado nisso aqui porque já caiu. Então, quando a vítima começa a ser perseguida no seu próprio local de trabalho, o cão do agressor começa a estar perseguindo lá a mulher, né, tal, atentando. O que é que o juiz pode determinar como medida protetiva de urgência? O afastamento sem perda do vínculo empregatício pelo prazo de até 6 meses. Então, letra é o nosso gabarito. Fechou? 6 meses, artigo 9. Última questão. Em todos os casos de violência doméstica familiar, né, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos sem prejuízo de outros no Código de Processo Penal. O que o delegado deve fazer? O que o delegado deve fazer quando se tratar de crime Lei Maria da Penha? Ouvir a ofendida, lavrar boletim de ocorrência, tomar representação, sim. Representação aqui é a autorização da vítima para processar o desgraçado que estava batendo na moça, tá bom? Determinar que se proceda o exame de corpo de delito, sim, para arrebentar com ele, beleza? Correto. Remeter no prazo não são de 72 horas, são de 48 horas, né? Em apartado expediente, com o pedido da ofendida para concessão de medida protetiva de urgência.
Então o delegado ele tem que mandar o recadinho, né, concretizando o pedido da ofendida para entregar medida protetiva de urgência, que pode ser que obrigam o agressor ou então direcionadas à ofendida. Beleza? Medida protetiva de urgência, 48 horas, está errado. Ouviu o agressor, né, e a testemunha, caso entenda necessário, o motivo do agressor, poderá o delegado... Não, galera, o delegado não pode dispensar ele não, tá? Vou tirar aqui, ó. Opa, o delegado não pode dispensar ele não. Fica errado. Então, vamos lá. Eu tenho correto o 1, correto o 2, correto e o 4. 1, 2 e 4. É 1 mesmo, tá certo? Cadê? Eu tenho 1 correto, 2 correto. Não, 4 tá errado, tô doido. É 1 e 2, 1 e 2, letra D de doido. O professor tá doido. 1 e 2. 3 e 4 estão errados. Professor, é 48 horas mesmo? Sim, remeteu no prazo de 48 horas, expediente. O delegado vai remeter para o juiz, tá? Então o delegado ele vai pegar aquilo que foi colhido e vai remeter no prazo de 48 horas para o juiz. Cara, muito obrigado por estar comigo aqui, eu sou muito grato, tá bom? Obrigado pela equipe, estou preparado pelo convite, participar desse evento bem bacana. Fique com Deus, continua a luta porque vai dar muito certo. Fica com Deus, vou embora. Fui!